acesso à educação, e quando indiretamente nós poderíamos privilegiar uma verdadeira indústria que surgiu, que é a indústria da internet, muito mais representativa economicamente do que muitos sites, do que muitas empresas de entretenimento, que têm a sua desvinculação, por vezes, de atividades que são desenvolvidas em meio virtual. Então, o artigo 3º-A, ele pode ser positivo na medida em que nós passemos aí uma construção de uma política nacional de proteção ao autor, de proteção aos direitos autorais, e que leve em conta o acesso à educação, até porque isso resulta claro do artigo 27 também, da Declaração Universal de Direitos do Homem, e a busca desse equilíbrio é sempre muito difícil. Não tenho também qualquer objeção quanto à distinção em relação à transmissão e emissão, essas alterações que foram feitas. No que tange à contrafação, artigo 5º, inciso 7º, nós temos a meu ver, uma contradição em si mesma. A contrafação e a reprodução não autorizadas, ressalvados os casos em que a lei dispensa autorização. Ora, se nós temos uma exceção, seria guardadas as devidas proporções, como se fosse colocado, temos relações jurídicas de consumo, exceto quando não tivermos relações jurídicas de consumo. Ou temos contrafação, ou bem não temos, porque o sistema não admite hipótese de contrafação. Encontramos aqui também uma menção à obra coletiva, particularmente em que pese o fato da obra coletiva não ter sido alterada, nós encontramos a menção à obra audiovisual. Só que a obra audiovisual, e aí empresto as observações também do professor José de Oliveira Ascensão, pode sim se configurar como obra coletiva, sem problema algum. Temos os trabalhos na França de Vanessa Merceron, temos também o trabalho de Jean Cédras, e podemos encontrar, em que pese também no artigo 25, nós temos o diretor como titular dos direitos morais, na 9.110, titular de direitos morais na obra audiovisual. Então, uma categoria não exclui a outra. Nós podemos encontrar, por exemplo, uma obra publicitária que seja, eventualmente, obra audiovisual, e temos ali uma obra coletiva. Então, eu vejo com uma certa preocupação esse dispositivo. Também não tenho observações em relação à questão da radiodifusão, mas gostaria de apresentar uma sugestão em relação ao artigo 5º, inciso 13, na medida em que foram colocados os dubladores, e os dubladores são, por essência, na sua formação, considerados como atores, é necessário o registro como ator, e gostaria de propor também a inclusão dos locutores. Há um trabalho bastante representativo a respeito, já há alguns anos, o professor Walter Moraes, também da Universidade de São Paulo, apresentou essa questão no seu livro Artistas, Intérpretes e Executantes, publicado pela Revista dos Tribunais, e trago aqui um recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 152231, oriundo de São Paulo, relator ministro Barros Monteiro, no qual se reconhece o locutor como titular de direitos conexos. Então, essas seriam, em uma síntese muito apertada, as sugestões que eu teria a colocar aqui como revisor. Agradeço a todos. Pega a palavra do senhor. Bom, temos aqui um questionamento do professor José Isaac Pilate, da UFSC, propondo aqui o acréscimo ao final do parágrafo único do artigo 1º, dos interesses de educação e de cultura. Então, seria interessante fazer esse acréscimo. Queria comentar assim, ambos os palestrantes. Com relação à inclusão do interesse no parágrafo único dos interesses de educação e cultura na proteção dos direitos, eu venho a somar o entendimento do professor Isaac Pilate, dizendo que concordo que não há prejuízo nenhum na lei em se colocar primados constitucionais. Ademais, a legislação brasileira já tem isso. Já é a Lei 8.884/94, que disciplina as infrações à ordem econômica,
no seu artigo 1º, ela vem retratar o artigo 170 da Constituição Federal. Ou seja, ela vem a lume para disciplinar a ordem econômica dos agentes econômicos, primado pela livre concorrência, pela livre iniciativa, e aí não vejo demérito nenhum de uma revisão de lei ter, no seu artigo 1º, a conjugação dos direitos fundamentais e, ademais, agora com a emenda 48, que veio a disciplinar o artigo 215 da Constituição e seguintes, de uma maneira mais ampla, considerando também a Convenção da Unesco de 2005. Bem, eu reitero as minhas objeções quanto a tal forma de redação e menciono também a Lei 8.078, que traz os ditames constitucionais, traz o 170, inciso 5º, da Constituição Federal, traz o artigo 5º, inciso 32, e traz o 48 também das disposições constitucionais transitórias. Mas isso ocorreu diante de uma condicionante histórica distinta daquela, e a mesma questão em relação à própria criação da lei que organiza a ordem econômica, porque, em que pese o fato de que nós temos, inclusive isso é positivo na lei, em que se reconhece que não só a propriedade industrial, os direitos sobre a criação industrial, porque eu também sou contrário ao termo propriedade, mas nós temos reconhecimento de que existe valor, um valor significativo sob o ponto de vista econômico. Mas considero que a lei de direitos autorais mantém também um viés de proteção ao indivíduo, embora não deva ser negligenciada a proteção de uma maneira mais ampla. Isso poderia ser feito tranquilamente por meio da criação de uma política nacional que não necessariamente suprimiria a proteção ao indivíduo autor, de uma política nacional de direito autoral. E me parece que seria mais razoável do que colocar uma condicionante genérica, na medida em que nós não temos correspondência, da mesma maneira, como eu assinalei, no artigo 4º, inciso 6º, do Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 55, parágrafo 4º, nós temos uma restrição de outra ordem em relação à criação industrial. Então, dessa maneira, nós poderíamos ter alguma questão dessa natureza de forma incidental, mas não de maneira tão ampla, tal como a que consta do artigo 1º. Mas essa, é claro, é uma opinião pessoal, eu registro aqui, até porque a função do revisor é atuar com contraponto. Aqui também mais uma manifestação ainda sobre o artigo 1º, vem da assistência. Denise propõe aqui que, de fato, se faça a incorporação do direito do consumidor, da proteção do direito do consumidor. Destaca que são questões específicas, mas, por exemplo, prazo de reclamação e a pouca abertura à questão cultural e intelectual entre os órgãos de defesa do consumidor. Lembra que o direito autoral se imbrica em várias questões, pois seu objetivo final é o usuário consumidor, e a lei de direito do autor costuma se centrar apenas na relação autores-titulares. Então, ela acha que, de fato, deve-se fazer a previsão da proteção do direito do consumidor. Bom, já que estamos também voltando ao artigo 1º, a Constituição Federal, quando trata sobre propriedade industrial, também como garantia fundamental do cidadão, ela coloca o direito exclusivo vinculando a funcionabilidade do desenvolvimento. E quando trata do direito de autor, no artigo 5º, ela não o faz, ela não conjuga. Portanto, com a revisão da Constituição pela emenda 48, propugno novamente pela manutenção dos primados, sem querer aqui polemizar com o meu colega. Bom, não vamos chegar... Só queria observar o seguinte, eu até tive a oportunidade de acompanhar essa discussão por meio do IDEC e assisti, inclusive, o debate Copiar Livre a Direito, que foi defendido, inclusive, por vários alunos da Fundação Getúlio Vargas, alguns alunos da Universidade de São Paulo, alguns alunos da PUC também, mas cabe a ressalva quanto à questão da inserção no artigo 1º, que nós poderíamos ter simplesmente um conceito entre os conceitos básicos do artigo 5º. Então, podemos ter, inclusive, destinatários que sejam transindividuais da obra cultural. Isso não existe problema algum, e, aliás, é um dado interessante, porque normalmente coloca-se aqui a questão do consumidor